E sempre ele está criando com as estruturas relacionadas, que nem aqui ó, tem o contexto, tem, né, tem todas as pastas, né, o FEI, FEP, Skill MSP, certo? Então ele cria sempre um contexto legal. Se nós vamos ver aqui, ó, deixa eu chegar aqui, novidades. Ó, pode observar, aqui é um exemplo, eu não gosto desse tipo de robô, então sempre eu peço para ele mudar, mas ele fez, então, né, olha só, aqui já um estilo mais de robô que eu gosto, né, os 7 hacks do algoritmo Facebook, então sempre estou criando a partir de um contexto, né, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, a mesma coisa aqui, ó, estou sempre criando a partir de um contexto, ó. Aqui eu achei muito poluída, né? E ele até repetiu aqui, mas tudo bem, 80 de venda e 20 do produto. E aqui ele fez a soma para botar 100% de sucesso, né? Ele colocou todas as questões importantes, né? 80% da venda, o que é de confiança, o que é o relacionamento, o que é a negociação. Então, eu achei muito interessante isso que ele coloca. Estratégia de venda ativa, iniciar a negociação, né? Eficiência da qualidade, né? Mais de 50% é eficiência, etc, etc. Conquiste cliente através da venda, não apenas do produto. Então, você fala muito disso, por quê? Porque vocês estão se tornando empreendedores. E o empreendedor, para ter sucesso, certo? Ele precisa do quê? Vender, certo? Então, eu sempre digo assim, o sucesso de um negócio está baseado no retorno que ele consegue daquela organização. Então, a venda sempre é fundamental, né? E eu me lembro, quando a gente era lá no início da empresa, a gente era o produtor, a gente vendia, a gente isso. Daí estruturou a empresa, começou o pessoal de vendas, e aí o pessoal técnico, que não consegue ver a empresa como um todo, ele dizia que nós que trabalhamos e eles que ganham dinheiro, mas sem eles vender, você não tem, certo? Então, já dou um feedback para vocês aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, mesma coisa. Olha só a qualidade que ele criou tudo no ChatGPT, certo? Então, dependendo do ambiente, dependendo como ele está criando, né? E em nenhum momento aqui eu estou citando sobre o estilo nada. Então ele vai compreendendo o que eu tenho, certo? Aqui nós tivemos um problema que ele criou errado aquele dia, agora ficou legal. Então um pouco de erro em português, mas não dou muita bola aqui. Passo mais ideia. Então aqui é legal, o potencial de vendas né, a vontade de vender é alta, né? Geralmente o vendedor nato, ele tem vontade e aptidão natural, porque ele gosta de fazer aquilo, certo? O cara tem, né, tem talento, mas ele é um cara sem vontade, né? Eu me lembro quando eu fiz física lá na universidade e os meus colegas mais inteligentes do que eu sempre diziam para mim, quando eu quero eu faço, só que eles nunca faziam. E eu ia atrás, comprei livro, eu era o único da sala que comprei livro, o resto todo mundo passava copiando o quadro, e eu pensava, não, eu não vou ser o cara para passar o tempo todo copiando o quadro. E ali eu já trabalhava com tecnologia, então eu ganhava dinheiro, daí eu pensava, pô, eu estou perdendo meu tempo precioso, certo, aqui, copiando as coisas do quadro, né? Fui lá e comprei o livro. E aí eu estudava na frente do que o professor ia fazer, eu já sabia. Então o talento o cara tem, né, mas não é, o cara não tem talento natural. Então ele é relutante. Então para mim, esse cara que não tem aptidão e não tem interesse, esse cara é o pior. Esse cara tu não pode usar para venda, ele vai só te detonar. Então tu remove ele para uma outra função, que é onde ele gosta, certo? Então aqui eu também trabalhei um pouquinho isso, tá? Aqui ficou melhor o layout e tudo, bem posicionado, né? E também tudo baseado nessa questão aqui. Deixa eu ver só mais um aqui que eu queria, esse aqui, ó. Os gringos ficaram enlouquecidos comigo,
porque eu divulguei essa questão lá nos grupos e todo mundo queria saber aonde que eu criei, qual era o prompt e tudo. E eu disse, não teve prompt. O que teve? Um contexto e eu disse, né? Cria uma imagem desse contexto. Tá legal? Boa noite, então, Emerson. Boa noite, Lia. Boa noite, Mônica. Tudo certo? Então, a mesma coisa, olha, essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver. Olha só, uma imagem aqui. Eu gostei muito dela, assim, não ficou poluída, passou muita informação. Para quem é que está entendendo do Cloud-Flow, né? Ele tem tudo aqui, o Codex, Writing, Analyst, Delta, né? Todas as informações, os recursos que está disponível, né? O Audit Log, né? A omissão control, que é o controle, a memória semântica, a memória, né, fixa. É isso aí. E daí esse outro também, só que esse colocou um pouco de detalhe texto aqui. Então ficou muito bom esse texto aqui, né? E se a gente vai ver, ó, aqui eu já não gostei, ó, a primeira que saiu. Daí vamos ver lá o seguinte. Tá? Ah, não, para aí. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Se eu for lá e abrir aí o chat, ó. Veja, eu fiz, olha só. Vocês estão vendo, aqui eu peguei e traduzi um conteúdo lá que eu peguei, e ele pegou, me explicou tudo em português. Então eu já tinha um contexto. Olha só o que eu precisei falar. Cria uma imagem do Cloud V4. Então ele já entendeu sobre isso aqui, ele pensou, isso é um lançamento, né? Isso é uma novidade. Então ele já criou esse banner aqui. Ó, opa. Ele criou esse banner aqui. E o que eu disse então? Aqui embaixo. Eu quero 16:9. Então ele pegou esse banner e já transformou em 16:9. Então veja, eu estou deixando, depois traduza isso para inglês, e assim por diante. Bom, certo? Então, só para dando uma resposta, muitas vezes as pessoas vão tentar fazer prompt, certo? E não se consegue o resultado. Por quê? Porque aqui ele construiu essas coisas sempre por causa do contexto que tinha aqui para cima, certo?